Um pastor profetizou que Deus revelou para ele que dia 30 de março de 2021 o anjo da morte vai estar passando nas cidades por aí, e aquelas pessoas que não ungirem os seus lares, a porta da casa dos seus lares, elas serão atingidas pelo anjo da morte. E tem mais, as pessoas não devem sair de casa. Será que o pastor é um profeta de Deus verdadeiro ou é um profeta falso de acordo com a Bíblia? Continue comigo que até o final do vídeo você vai entender tudo isso e muito mais à luz da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Como um dos sinais da destruição de Jerusalém, Cristo havia dito: "E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aparecerão falsos profetas enganando o povo de Deus e levando grande número ao deserto, mágicos e curandeiros, alegando poder operar milagres, atrairão o povo e o conduzirão para a solidão nas montanhas." Mas essa profecia foi dada também para os últimos dias. Esse sinal é um indicativo do segundo advento de Cristo. Encontramos falsas alegações, surgirão falsos profetas, haverá sonhos e visões falsificados, porém preguemos a palavra. Não nos desviemos da voz de Deus em sua palavra. Muitos reivindicarão estar sendo ensinados por Deus de modo especial e tentarão conduzir outros, e a partir de pressupostos errados de missão, empreenderão uma obra que nunca confiou a eles. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor para que possa compreender individualmente a vontade dele. Eu já quero começar falando que eu discordo do posicionamento do pastor, e eu vou explicar o porquê. O pastor se equivocou em ter marcado uma data. Ainda que ele postou outro vídeo se justificando, eu quero aqui falar para ele, se em algum momento ele assistir esse vídeo: "Pastor, o senhor errou em ter marcado data. O senhor não deveria ter feito isso." Quando a gente marca data e aquilo não se cumpre, isso gera descrédito para a palavra de Deus e para as profecias grandes que Deus tem na palavra dele. Muitas pessoas, inclusive os inimigos de Deus, até mesmo Satanás, utiliza isso como argumento para falar, para que as pessoas acusem, falando: "Tá vendo? Mais uma profecia que não se cumpriu." E isso dá descrédito para a palavra de Deus. Por isso, o meu conselho aqui para você é: fuja de marcar data. A Bíblia não fala nenhuma data do dia 30 de março de 2021. O pastor falou, mas a Bíblia não fala. Marcar data leva a descrença. Pelo fato de ter passado repetidamente a data marcada, o mundo está hoje em mais profundo estado de incredulidade do que antes, com respeito ao iminente advento de Cristo. As pessoas do mundo consideram com aborrecimento os fracassos dos que marcaram tempo. Pelo fato de terem sido assim enganadas, essas pessoas se desviam da verdade comprovada pela palavra de Deus, de estar às portas o fim de todas as coisas. Marcar data não produz nenhum benefício. Não procuremos obter um reavivamento com base em algo dessa natureza, mas que se tenha cautela no que se diz, para que as pessoas fanáticas não se aproveitem de alguma coisa para produzir uma agitação que entristeça o Espírito do Senhor. Não precisamos incitar os sentimentos das pessoas para provocar agitações em que sejam instigadas as emoções e os princípios não assumam o controle. Tudo isso que aconteceu revela o quanto as pessoas estão com dificuldades, com dúvidas e não estão compreendendo a palavra de Deus. Porque para algo como esse que o pastor profetizou repercutir tanto, isso aí está revelando que as pessoas
não estudam a Bíblia. Tome cuidado se você é aquele tipo de pessoa que qualquer pessoa que fala aí com autoridade acaba marcando uma data para acontecer alguma coisa sem nenhum embasamento bíblico. Um vídeo desse deu tanta repercussão. Quando aparece alguém marcando data, isso gera muitas dúvidas. Por que a pessoa fica em dúvida? Porque ela não conhece a verdade, não conhece a palavra de Deus. E por ficar em dúvida, elas acabam multiplicando, replicando esse tipo de vídeo que acaba viralizando. Se nós estudássemos a Bíblia profundamente, diligentemente, mais intensamente, nós jamais seríamos enganados pelos falsos profetas e falsos cristos. Por isso, é um alerta para você que está me assistindo. Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem se aprofundado? Não estou falando de apenas ler a Bíblia. Eu digo que é profecia de dor de barriga. Porque qualquer um pode chegar aqui e falar que tem uma profecia, que Deus revelou para tal dia que isso vai acontecer. Isso que o pastor falou é muito óbvio. Todos os dias morre gente pelas doenças, pelos acidentes. É muito óbvio que o pastor falou. Isso não é nada de novidade. Um tipo de profecia de dor de barriga. Porque isso dá descrédito para a palavra de Deus. Fazem os inimigos de Deus falarem, tá vendo? Viu? Isso aí não se cumpriu o que o pastor falou? Então, olha só, mais uma profecia que não se cumpriu. Sinto que temos de estar de sobreaviso de todos os lados, porque Satanás está em atividade para fazer tudo o que estiver ao seu alcance, a fim de insinuar seus ardis e artimanhas, que sejam um poder para causar dano. Qualquer coisa que cause agitação e produza movimentação por motivos errados deve ser temida, pois certamente haverá reação. Sempre haverá movimentos falsos e fanáticos promovidos na igreja por pessoas que se dizem ser dirigidas por Deus, pessoas que correrão antes de serem enviadas e darão dia e prazo para o cumprimento da profecia não cumprida. O inimigo se agrada de que elas procedam assim, pois seus sucessivos fracassos e desvio da atenção para os pontos falsos causam confusão e incredulidade. E até Jesus voltar, os falsos profetas e falsos cristos irão se levantar cada vez mais. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e ele quer aproveitar esse pouquinho tempo para poder instigar pessoas a levantar falsas crenças, falsas teorias, marcando data para elas se equivocarem e envergonharem a palavra de Deus. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos as pessoas que alimentam esses falsos profetas e falsos cristos. As pessoas não querem ouvir a verdade da palavra de Deus. As pessoas querem ouvir, a maioria, não estou generalizando aqui, porque eu percebo que são multidões que seguem esses falsos profetas, falsos cristos. Elas querem aquela mensagem que fala que eles podem servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Eles não precisam tomar uma decisão entre ser fiel à palavra de Deus e transgredir a palavra de Deus. Eles podem ficar em cima do muro, vivendo a vida errada, desregrada, que a Bíblia e a palavra de Deus condena. Você pode observar que assuntos polêmicos, questões polêmicas, ainda que sejam verdade misturada com o erro, com o engano, com mentira, ainda assim repercutem muitas vezes mais do que a verdade da palavra de Deus. É isso que me deixa intrigado. Como que as pessoas dão mais valor para as falsas profecias, para os falsos profetas, do que para os verdadeiros profetas
e para as profecias verdadeiras da palavra de Deus. Qual é a nossa segurança nos dias finais? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Independente se você é sincero ou não torna verdade o que você acredita e nem o que você pensa e nem o que você segue. O que determina o que é verdade e o que não é verdade é a palavra de Deus. A Bíblia fala claramente: pelos seus frutos o conhecereis. Pela instrução de qual texto podemos reconhecer o falso profeta? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, como soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. E João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela que tem as respostas para as nossas perguntas, para as nossas dúvidas. Ela que fala as características de um verdadeiro e de um falso profeta. Basta você estudar a Bíblia e você não será enganado. Agora, se você não estiver estudando a Bíblia, estiver levando a vida de qualquer jeito e achando que quando levantar-se um falso profeta e falar alguma profecia, você vai saber se aquilo é verdade ou não, você está enganado. Porque Satanás é astuto. Ele mistura a verdade com o engano para que as pessoas ficam confusas. Ora, isso é verdade ou é mentira? Se Satanás ou seus falsos profetas chegarem falando abertamente que aquilo só é mentira, quem que vai acreditar? A estratégia dele é misturar a verdade com o engano para que as pessoas fiquem em dúvida por não estudarem a palavra de Deus e sejam facilmente enganadas. E é por isso que a gente vê esses falsos profetas por aí com vários seguidores. Como que pode? Eu não nego que entre essas pessoas tenham pessoas sinceras que buscam a Deus. E quando elas tiverem oportunidade de compreenderem a verdade da palavra de Deus, elas irão sair, assim como fala lá em Apocalipse: sai dela, povo meu, para não se tornar cúmplices dos seus flagelos. Sabe qual é o nosso grande erro, além de não estudar o quanto deveria a palavra de Deus? É a gente se satisfazer com aquilo que a gente quer ouvir. Se eu chegar aqui e falar o que você não quer ouvir, que talvez seria coisas que vão abrir os teus olhos, que vão te fazer enxergar aquilo que talvez você gosta e tem feito que é errado, você vai desprezar. É isso que acontece com os falsos profetas. Eles trazem mensagens parcialmente bíblicas e misturam a verdade com o erro, falando muitas coisas que as pessoas querem ouvir. Que regra geral é estabelecida para provar todos os profetas? A lei e o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, se a palavra de Deus falar que é desta forma, é desta maneira, e aparecer algum pastor, falso profeta ensinando diferente, mais vale seguir o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus, ainda que isso custe a nossa própria vida. Antes vale ser fiel a Deus do que aos homens. Os homens não vão garantir a nossa salvação, os falsos profetas também não. Se você é aquele tipo de pessoa que só acredita no que você vê quando tem milagre, você é uma pessoa candidata a ser enganada nesses últimos dias.